bem-vindos a essa nossa série Constelar com apoio do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, aqui no nosso canal Justiça e Família Serviço do Amor. Hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa muito querida para todo esse movimento desse trabalho com família em Stelling aqui no Brasil. É também uma colega minha de formação, uma pessoa com quem eu aprendo muito, que é a nossa querida Marilise Einsfeld. Bem-vinda, Marilise, tudo bem? Obrigada, Daniela, que prazer, que alegria estar aqui. É uma maravilha mesmo. E eu quero ler para vocês esse super currículo da Marilise, que é uma pessoa que realmente tem uma estrada, tem um amor, tem um carinho, né, por todo esse trabalho. A Marilise é educadora, palestrante, consteladora e coordenadora de trabalhos em dinâmicas de grupos e constelações familiares dentro dos princípios do Família em Stelling, que é ensinado na Hellinger Schule, a escola da Hellinger aqui no Brasil. Desde 1976, ela exerce atividades de atendimento a pessoas e organizações. Com graduação em Recursos Humanos, ela cursou a primeira turma de formação em Direito Sistêmico pela CUDEC, Inovare e Hellinger Schule do Brasil. E a primeira turma também da pós-graduação em Constelador Familiar Hellinger, com mais de 1.000 horas em cursos da Hellinger Schule no Brasil e na Alemanha. Ela é multiplicadora desde 2017 desses conhecimentos, atuando também como docente da Hellinger Schule no Brasil desde 2019. Então, ela ministra cursos, workshops e treinamentos, onde ela apresenta o trabalho original de Bert e Sophie Hellinger como uma forma eficiente de compreensão dos relacionamentos humanos. Ela também participa de projetos em que utiliza as constelações familiares em instituições, escolas, fóruns, defensorias e órgãos governamentais, bem como conduz projetos de oficinas em penitenciárias e também treinamentos para policiais penais. Ou seja, a gente está aqui hoje em companhia de uma pessoa que realmente tem muita história para contar. E Marilise, para começar, eu já quero te perguntar como que as constelações familiares chegaram até o seu coração pessoalmente mesmo? Como foi o seu primeiro contato com este conhecimento? Ah, que bom. Faz bastante tempo. E começou com os meus filhos conhecendo constelação familiar. Eles descobriram e meu filho foi participar, e aí ele comentou comigo, eu achei interessante, pesquisei um pouquinho, isso foi mais ou menos 2010, 2011, por aí. Em 2012, eu falei pro Valfredo, pro meu marido, eu quero estudar isso. E isso tem algo a agregar ao meu trabalho, é algo que me chama, que tem alguma coisa para eu conhecer a mais. E aí eu lembro que eu falei para ele, e eu vou para a Alemanha, eu quero conhecer isso com Bert Hellinger, né? E aí começou essa trajetória. E uma coisa que eu me recordo, Daniela, no primeiro ano que eu fui para a Alemanha, isso foi 2012, então aquele seminário que você conhece, né? Muita gente, 800 mil pessoas de vários países do mundo, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? No meio de tantas pessoas que sabem muito mais do que eu, mais novos, né? Naquele ano do Brasil, acho que foram umas 40 pessoas aqui, e, e de repente Hellinger respondeu uma pergunta de alguém, e ele diz assim: quanto mais idade, quanto mais velho a gente está, melhor a gente trabalha com família Steller. Foi um bálsamo para mim, então eu pensei, aqui é meu lugar. E a partir daí que a gente vem trabalhando. E também o que foi muito importante, Cosmic Power. Ali já naquela época, né, eu fiz, não sei se foi a primeira vez que Sophie Hellinger apresentou Cosmic Power, e eu já aproveitei isso para minha família, para mim, né, para mim mesma, para minha família. Então, mais do que estar a serviço de família Stelling, eu sinto assim,
o que eu aprendi com Família Stellen está a serviço da minha vida. É mais ou menos assim. E eu imagino que isso tudo, conforme vai atuando também aí em você, ainda em 2012, chegou pelos filhos e isso também deve ter sido um movimento familiar, né, Marilise? Sim, sim, hoje meus filhos também são consteladores, né? 2 dos meus filhos, eu tenho 3, uma é ligada à área da psicoterapia e 2 filhos são consteladores também e trabalham com isso. Então, é bem interessante, a gente tem muito para trocar. E isso é da vida da gente, né, Daniela? Uhum. Ah, não é algo que a gente aprende e guarda para usar em algum momento. Esse aprendizado é diário, é uma prática diária, né, na nossa própria vida, começando por nós mesmos, né? A Sophie Hellinger, muitas vezes, ela iniciou cursos de formação com um módulo em que ela dizia exatamente isso. Começa por nós, né? Nós somos o primeiro passo é nosso, né? É com a gente. E quando uma mãe, numa família, começa a fazer essa transformação, o impacto no núcleo familiar é muito grande. Eu queria ouvir um pouquinho também como que as constelações familiares impactaram a sua vida e como que isso chegou também no seu ambiente profissional. Sim. Então, a mãe, né? É, isso é maravilhoso porque o vínculo que existe entre mães e filhos é um vínculo muito profundo. Então, tem duas coisas que eu acho maravilhoso e que eu posso praticar constantemente em qualquer trabalho que eu faço de família Stella. Essas duas coisas são assim: o vínculo da mãe e o que isso causa, o que a mãe, ah, como vou dizer isso? O que a mãe pode causar nos filhos por conta desse vínculo tão forte, porque muitas vezes a mãe adoece, a mãe tem problemas e o filho tenta ajudar, né? Então a gente sabe que existe esse vínculo, né, muito forte. Esse é um ponto que sempre surge. E um segundo ponto é o amor dos homens. Muitas vezes deixamos de lado o quanto o homem, o pai, tem amor por esses filhos. E o vínculo do pai é um pouco esquecido por conta de que o vínculo da mãe se torna muito maior, né? Então, é muito legal quando a gente pode olhar para esses dois lados, né? Sim, eu imagino que deva ter sido um impacto muito grande, né? Para poder, quando a mãe abre, né, o seu coração, ela encontra também o seu companheiro, ela pode, como ensina o próprio, enfim, Freud, Jung, né? E Bert também. A mãe apresenta os filhos ao pai, né? E aí essa Exato, família pode ficar completa e o filho pode se sentir um pouco mais completo a cada dia conforme ele encontra esse outro vínculo também, né? Mas exato. me relembre agora um pouquinho como que isso chegou na sua vida profissional, porque inicialmente você entrou em contato em 2012, uma profissional da área de recursos humanos, que também está encontrando, né, um conhecimento que trabalha com relacionamentos humanos, e obviamente que esse é o mesmo material dos recursos humanos, então como que isso aqui chegou aqui e teve essa integração com a sua vida profissional? Então, eu trabalhava muito com empresas. Bastante, a grande parte do meu trabalho era voltado para a área de projetos de sustentabilidade. E aí eu comecei utilizando isso como um recurso para olhar para as empresas. E, lógico, uma das primeiras descobertas foi que nós levamos para as empresas as nossas dinâmicas familiares. E isso foi muito interessante de observar, né?
Nós sabemos, Daniela, nós não utilizamos a constelação familiar dentro das empresas, não é esse um objetivo de Família Stella, né? Porém, o olhar de Família Stella dentro das organizações, a postura das pessoas que trabalham, dos gestores, dos colaboradores, muda o ambiente. Então, ali eu tive muitos relatos muito interessantes de pessoas que falaram: nossa, foi só eu olhar desse jeito e as coisas mudaram, né? Então, ali começou. E, lógico, levando então para todas as áreas. Eu gosto muito de trabalhar na área da educação. Eu fui professora sempre, então também levando isso para as escolas. Sempre foi muito interessante os projetos com os professores, o olhar dos professores para os alunos, o que muda para a família. Enfim, a postura de família Sterling pode ser utilizada em qualquer área, em qualquer profissão. As pessoas não precisam ser consteladores para ter esse olhar. Em qualquer trabalho, como médico, como juiz, como advogado, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com dinâmicas. Já na época empresarial, utilizava muito as dinâmicas. E eu adoro criar dinâmicas, né? Hoje, nas aulas, na Helen Schule, os alunos me fazem uma pergunta: prof, esse assunto, fala, eu não preciso responder, vamos ver como isso acontece, né? O campo vai mostrar como isso acontece. E é fantástico, porque eles falam: nossa, eu senti, né? Então, não é ler um livro ou que alguém veio trazer algo, é realmente perceber em si mesmo, né? Um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer é nas penitenciárias, onde, então, eu trabalho voluntário, onde eu vou atender as mulheres presas, aos homens, né? Recentemente eu comentei aqui num módulo que a gente teve no presídio da cidade de Joinville, eu tinha voltado de São Paulo, onde eu fiz uma oficina num presídio masculino, onde tinha mais de 100 homens ali junto, e aí eu trouxe isso aqui para as mulheres internas, aqui no presídio, eu falei para elas assim: vocês acham que os temas de vocês, que vocês trazem, são diferentes para os homens? Não, são iguais, né? Então, entre as mulheres ali, por exemplo, no presídio, elas estão confinadas, elas vêm pagando a pena pelos delitos cometidos, e de repente elas têm uma oportunidade de olhar um pouco diferente, com mais cuidado, com mais respeito, para o que pega para elas? O relacionamento com os homens e os filhos. E aí a gente vai trabalhar com os homens, o que pega para eles? A relação com as mulheres e os filhos. Então, é muito interessante como seres humanos nós temos todos as mesmas questões muito semelhantes, né? Elas vêm de lugares muito semelhantes. E, e é muito interessante quando o Valfredo sempre me acompanha nessas oficinas, e eu não preciso falar sobre constelação familiar. Eu não dou uma aula para essas pessoas, não preciso tratar das leis do amor, das ordens da ajuda. A gente pratica, Daniela, a gente faz isso ali. Então, eu tenho ali uma oficina de 2 horas, 3 horas com elas, e eu chego perguntando o que vocês querem trazer aqui? Qual é a questão que está pegando para vocês? E aí vem aquelas questões assim, ah, eu não sei se eu tenho tempo para contar aqui um caso, mas recentemente então aconteceu assim, uma mulher, ela estava assim, né? Agora, faz uma semana, aqui no presídio de Joinville, ela estava assim com o braço apoiado e aqui tinha uma tatuagem com o nome de um homem, né? E aí eu olhei para ela e eu ri e falei, oh, o braço tatuado, né? Quanto amor! Ela olhou e falou assim: queria que fosse um caixão. E aí eu peguei aquele gancho e falei: pois é, né? E a gente não pode querer nada pelo outro, né?
não podemos desejar nada. E ele continua, né, continua vivo, continua na vida dele. Aí passou, daqui a pouco ela trouxe de novo uma questão assim, e ele fica me escrevendo, fica mandando cartinha para contar que já está com outra. Aí eu disse: "Você quer olhar um pouquinho para essa questão? O que que isso e como é que está isso no teu coração?" E aí, então, ela foi até o centro ali, né, onde tinha um tapete e tal, e coloquei um representante para o marido. E foi impressionante, porque o rapaz, um voluntário, ele disse: "Nossa, meu coração se aquece, é muito amor". E quando ele falou isso, ela se emocionou e começou a chorar. E ela veio de dentro dela, ela dizia: "Eu te amo". Uhum. Então o que a gente pôde ver ali, Daniela, é amor, mas esse amor não sabe conversar, não sabe se relacionar, não sabe se expressar, né. Então quando vem para uma pessoa assim, uma compreensão, ok, é amor, mesmo com tudo que a gente passou de dificuldade, né, Uhum. esse amor E existe, e existe um respeito por isso. sim, uma coisa que eu queria entender, assim, depois das empresas, dessa atuação sua ainda dentro do RH, como que você está atuando profissionalmente dentro das constelações, inclusive com esses projetos, né, na área de direito sistêmico ou na área de atendimento mesmo aos policiais penais, às detentas também? Conta um pouquinho para a gente como que isso caminhou. Sim. Hoje eu sou docente da Helen Schule, isso me toma bastante tempo, né, preparar as aulas, ir até São Paulo para dar aula, né. E esses projetos, nos presídios e as palestras, eu faço como uma forma de trabalho voluntário, como uma contribuição, né. Então, eu faço bastante palestras em OABs e esse trabalho nos presídios, nas escolas. Quando sou convidada e tenho tempo para isso, eu realmente vou participar. Me encanta, é muito bom. E você tem como trazer para a gente, Marilise, como que você vem atuando, por exemplo, nesse fortalecimento também da autoestima de mulheres, que muitas vezes eu imagino que essas detentas tenham casos também de violência doméstica. Como que você vem trabalhando esse caminho aí nesse contato com as mulheres que passam por esse tipo de situação? Sim, sim, isso é muito frequente. E não só no trabalho no presídio, Daniela. Às vezes eu vou numa palestra e logo, no intervalo, na saída, vem uma mulher me procurar e dizer: "Eu vivenciei algo assim como você mostrou hoje ali naquela dinâmica, né". Ou, enfim, eu estou passando por uma situação assim agora clareou um pouquinho mais para mim. Isso acontece em qualquer ambiente, na escola acontece com, né, com nossos vizinhos, e basicamente, o que a gente consegue observar, família Stelling tem como uma um pilar, digamos assim, não sei se esse é o nome, mas o respeito. Um fundamento de família Stelling é o respeito. E aí quando a gente fala isso, a gente pode pensar assim: "Mas como respeitar uma pessoa que desrespeita, né, que machuca, que violenta?" E isso em geral, né, com as mulheres, com os filhos, enfim. Então partimos assim, respeitamos o outro como um ser humano. Isso é um princípio de família Sterling, é um princípio da vida. Porque aquilo que eu entrego, eu também recebo. E se nós já vimos isso constantemente nas minhas aulas, eu faço muitas dinâmicas em que isso se apresenta. Se nós, temos um julgamento, uma crítica contra o outro, então, muitas vezes está dentro de nós, é uma questão pessoal para ser resolvida por nós, e também provoca na outra pessoa uma reação. Aquilo que emitimos, recebemos, né. Então começamos por aí.
um profundo respeito como ser humano. Então, essa pessoa pode não ser muito adequada no seu comportamento, por tudo que essa pessoa vivenciou, e muitas vezes, quando olhamos para isso numa constelação familiar ou numa dinâmica, nós vemos que essa pessoa não podia ser diferente do que é, vindo de onde veio, trazendo o que vivenciou na sua própria vida. Então, se eu respeito essa pessoa, assim como ele, como ela é, por tudo que ela vem trazendo, que ela é só isso que ela podia fazer, eu também vejo qual é o meu lugar. Se isso não é bom para mim e não é saudável, sou eu que preciso mudar alguma coisa. Então, nós vemos isso em muitas dinâmicas. Vou voltar à questão do presídio, né, da penitenciária. O que muda na família dessas mulheres, a partir da compreensão do respeito àquele homem que ela escolheu como parceiro naquela época e que é pai dos filhos. Quando os filhos sentem que a mãe respeita esse pai, que só podia ser ele como pai, então isso é muito bom para os filhos. Ela não precisa mais conviver com este homem que não é saudável essa convivência, mas o respeito a ele como pai muda o olhar dela para os filhos, o olhar dos filhos para ela e para o pai. Sim, concordando com a realidade exatamente como foi dessa escolha e, ao mesmo tempo, colocando limites, né, e percebendo um novo lugar onde ela não precisa mais se submeter a essa violência ou ao que ela buscava inconscientemente, talvez, dentro desse espelhamento de uma relação conflituosa, porque às vezes, nem sempre, mas muitas vezes, inconscientemente, tem uma busca também, às vezes, pelo que ela viveu na infância, com a família de origem, né? Para ela poder se libertar e criar uma nova realidade para si mesma, certo? Exato, exato. E quando a pessoa se dá conta disso, ela pode internamente ter essa força para dizer: "Isso basta", né. Porém, até aqui eu vivenciei isso e isso também deve ser respeitado. Isso faz parte da bagagem, né. Então eu só sou o que eu sou hoje por tudo que eu vivi, né. Ah, que lindo. Eu dei uma aula ontem exatamente sobre isso, a gente tomar a força desse contínuo da vida exatamente como foi, como chegou para a gente possa fazer algo de bom com isso e se abrir para novas atitudes dali em diante. Mas, querendo ou não, esse sofrimento anterior foi o que que fez a gente perceber, né? Tem uma frase que eu uso muito, Marilise, que é assim: olhe com amor e com compaixão para as suas versões anteriores, pois elas não sabiam o que você sabe hoje. Exato, E você só sabe hoje graças a elas, né? Então, quando a gente dá lugar também para essas exclusões da gente com a gente mesmo, a gente pode criar coisas novas com esses aprendizados, né? exatamente. Então muitas mulheres em várias situações, vários lugares, vêm me perguntar assim: "Então, será que eu tenho chance de viver uma coisa diferente?" E aí eu digo, em geral, algo assim: "O homem que chegar agora para você, vai se apaixonar por você pelo que você é completa, com tudo que você traz". E essas experiências fazem parte, né. Então agora ela tem essa força interior de poder dizer: "Sim, é assim que agora, a partir de agora eu quero", né. Que lindo. E Marilise, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta bem desafiadora, ao mesmo tempo muito natural para o seu coração, que é: o que é constelação familiar para você? Ai, simples, muito, muito simples. Olhar para as leis da vida. Eu considero, Daniela, que o grande legado de Bert Hellinger foi, sintetizar, esclarecer
para nós, para a humanidade, o que são essas leis da vida. Sem nenhum julgamento, sem desejar nada diferente. A vida é assim. E olhar com respeito para essas leis que regem a vida, que ele muito sabiamente, né, ele conseguiu sintetizar as 3 leis: o pertencimento, o equilíbrio, né, a ordem, e isso, hã, colocou, como dizer assim, ele colocou em ordem aquilo que sempre foi observado por outros filósofos, pensadores, terapeutas, na área da medicina. Isso sempre foi visto, mas não tinha sido decodificado. Bert Hellinger facilitou. A partir dele, nós temos essa compreensão, essa clareza do que são essas ordens da vida. E é simples assim. Na Maravilha. verdade, Bert Hellinger não fez nada de especial, ele não criou nada. O que ele conseguiu fazer, ele conseguiu nos mostrar aquilo que acontece. Observar os princípios básicos da vida e como eles se refletem na realidade, é uma reconexão com a realidade, assim como ela é, como ela foi, para que justamente a gente possa ter algum protagonismo nessa realidade, né? Exato, você sintetizou muito bem, exato. Cada vez que nós vemos uma situação, e não precisa ser na constelação familiar, em qualquer profissão, dentro da empresa, na nossa família, com os nossos filhos, em qualquer relação entre pessoas, quando nós observamos uma dificuldade, agora nós temos essa clareza de observar e dizer: o que aqui está fora de ordem? Uhum. Então isso fica claro. Maravilha, maravilha, Marilise. E agradecendo aqui já essa conversa, pergunto se você tem algumas considerações finais. Oh, agradecer a você pelo convite, Daniela, muito grata. E me coloco à disposição para o que você precisar, você já me conhece há um bom tempo, enfim, para o que as pessoas precisarem que eu possa contribuir. O Maravilha. que Família Stellen faz é de uma simplicidade fantástica. E esse respeito que permeia o trabalho de Família Stellen também é o respeito a cada pessoa de poder ou não poder mudar aquilo que a pessoa vê, que é a sua realidade. Como você trouxe há pouco. Às vezes, as pessoas se dão conta, mas não conseguem fazer nada diferente. E isso também está certo. Uhum. Muito bem. E para aqueles que sentirem, né, que realmente é algo que pode mover e caminhar um pouquinho mais, um passo de cada vez, porque a gente sabe que, como ensina nosso professor, né, a alma caminha devagar, né, que a gente possa, aos pouquinhos, ir vivendo essas experiências em família Stelling com profissionais responsáveis aqui no Brasil, que é justamente esse trabalho que o Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares vem buscando trazer esses esclarecimentos aqui nessa série Constelaré e também treinamentos para consteladores, para que a gente possa cada vez mais trazer essa coerência para a nossa prática também, tá? Marilise, muito grata pela sua presença, pelo seu compartilhamento, muito sucesso na sua caminhada. E para a gente fechar, onde que a gente pode encontrar informações sobre o seu trabalho? Tem algum site ou um perfil no Instagram para que as pessoas possam te localizar? Claro, tem com o meu nome. E se colocarem no Google já aparece alguma coisa também, tem o site, tem uma comunidade de estudos. E você agora falou na questão dos consteladores, né? Se tem algo que eu possa deixar aqui para
Os consteladores, as pessoas que querem, então, atuar, né? Porque eu falei o tempo todo que a gente pode praticar de qualquer forma, mesmo sem ser constelador, né? Algo básico se chama as ordens da ajuda. Se cada pessoa que deseja se colocar a serviço de família Stellium, da constelação familiar, estudar as ordens da ajuda, não tem como falhar. Ali está tudo que é necessário para que a pessoa possa atuar de uma forma saudável, são as ordens da ajuda. Maravilha. E elas podem também entrar em contato, porque você tem uma escola de treinamento e de supervisão de casos e profissionais, certo? Sim, é uma comunidade de estudos, onde participam pessoas de vários lugares, de outros países e de várias profissões. Então, é procurar o meu nome, Marilise Einsfeld, no Google, que daí aparece site, Instagram e tudo mais. É tudo com o mesmo nome. Maravilha, Marilisa. Então, um lindo dia para você. Obrigada. Muito grata pelo seu tempo. Agradeço a todos vocês que nos escutaram em mais uma conversa aqui da nossa série Constelar É. Até a próxima. Obrigada. Prontinho, Leandro.